Aí a pergunta que fica no ar é, pô, Ricardo, o que eu posso fazer para começar a mudar? É ou não é? O que é possível fazer para começar a melhorar essa minha capacidade de me amar mais, de estar melhor comigo? Eu tenho para você 3 dicas a partir de agora para te ajudar a vencer para sempre essa ansiedade, essa insegurança. 3 grandes dicas, tá bom? Primeira delas, fundamental, aceite-se. Pare de se comparar com as outras pessoas. Se você é uma pessoa que, infelizmente, se compara com outras pessoas, muito provavelmente você vai se sentir triste. Porque, gente, não importa, sempre tem alguém que está no nível acima de consciência que nós estamos, e se a gente for ficar se comparando a essas pessoas, infelizmente, a gente vai ficar sempre achando, nossa, eu sou pior, eu devia ter feito isso e não fiz, eu não estou bem. Não é assim que muita gente faz? E tem gente que está no nível abaixo de consciência. E se você ficar se comparando, você vai ficar lá, eu sou melhor do que o fulano, eu sou melhor do que o ciclano. Ciclano é cabeça dura, eu é que sei das coisas. Tanto uma postura de você se achar inferior a alguém ou superior a alguém alimenta o ego e gera sofrimento. Concorda com isso? Todas as pessoas inseguras, de uma maneira geral, elas têm o quê? Um sentimento de inferioridade, porque elas se comparam com alguém que elas acham que deveriam ser iguais. E não funciona assim, né, meus amigos? Todos nós somos únicos. A autoaceitação é muito importante, né? Como é que eu vou consertar ou trabalhar, me cuidar, se eu não me aceito? Não tem jeito. Exatamente, cobranças desnecessárias. Peguei a fala da Lília. Não tem jeito. Então é muito importante a gente se aceitar. Sabe, se aceitar inclusive nos seus limites. Falar, olha, eu tenho esse limite, daqui eu não consigo ir por enquanto, mas eu não vou ser preguiçoso. Eu vou buscar ajuda. Eu tenho esse limite, mas eu vou buscar ajuda, refletindo. Se for necessário profissional, vou ler, vou fazer curso, vou fazer alguma coisa. Eu não vou ficar parado. Mas eu vou me aceitar. Porque a pessoa que não se aceita, a autoestima cai. E aí ela começa o quê? A ficar entrando em qualquer relacionamento afetivo muito ruim. Por quê? Porque a pessoa não se aceita, ela não se valoriza, ela aceita qualquer coisa. Ela se sente vulnerável, aceita qualquer tipo de relacionamento sexual. E muitas vezes a pessoa fala, fulano me usou. Mas fulano te usou ou você se deixou usar? Essa é a pergunta. Beltrano me enganou. Pois é, Beltrano te enganou ou você se deixou enganar? Eu sei que são questões delicadas, pessoal, mas acho que a gente tem que falar de uma maneira muito nítida, né? Claro que cada caso é um caso, mas tome cuidado para a gente não cair na tentação da vítima. Porque a pessoa que cai na tentação da vítima, ela sempre acha que alguém fez algo com ela. Ela nunca é responsável. Ela é vítima. Eu sou vítima. Eu sou vítima do mundo, sou vítima dos homens, sou vítima das mulheres, sabe? Eu sou vítima do meu ego. Não, você é vítima de você mesmo. Se liberte disso. Se liberte disso. Deixa a sua luz interna brilhar. Jesus falou, deixai brilhar a vossa luz. Não é? Deixa a sua melhor parte vibrar no amor, no carinho. Sinta isso. Cultive. Eu não estou dizendo que é fácil, porque eu sei que não é. Mas a gente precisa trabalhar essa questão. E a gente pode, se a gente realmente quiser. Então a primeira dica de hoje é, não se compare a ninguém. Aceite-se. Faça um trabalho de autoaceitação. Sabe? Respire fundo. Vamos fazer esse exercício juntos agora. Vamos lá? Todo mundo comigo, hein? Feche os seus olhos. Inspire fundo. Solte. Outra vez. Solte. De novo. E solte. Isso. Aí agora, observe-se. Presta atenção em você. Pegue uma das suas mãos e começa a colocar, de olhos fechados, a mão na sua testa, no seu peito, sabe? Nos seus ombros, nos seus braços. Começa a sentir você. Na verdade, você está sentindo o seu corpo, porque nós não somos o nosso corpo. Mas é tão bom ter um corpo, não é? Não importa se você não tem o nariz mais bonito, entendeu? O bumbum mais bonito, segundo o que você acha que deveria ter, o peito mais bonito, ou seja lá o que for, aceite o seu corpo. É o seu templo sagrado. Minha barriga não é tanquinho para os homens. E daí? Você de repente é uma pessoa de bem, um ser humano que as pessoas respeitam. Aceite-se. Olha quantas coisas lindas você já faz. Pode abrir os olhos, gente. A pessoa que não se aceita, ela busca subterfúgios, né? Quem não se aceita vai beber, quem não se aceita vai fumar, quem não se aceita vai se enfiar num monte de relacionamentos arriscados, vícios, para esquecer as suas frustrações. Tem certeza que é isso que você quer para você? Vale a pena não, né?
Então, nada de comparação. Você é única, único, uma pessoa linda, maravilhosa. E nós vamos cuidar dessa pessoa que é você. Tá certo? Item número 1. Dica número 2 para a gente elevar nossa autoestima. Amar é doação. Amar não tem nada a ver com receber, gente. Amar tem a ver com doação. Nossa, as pessoas que entendem isso se libertam profundamente. Para mim, é o mais importante dos ensinamentos. Amar é doação. Quando você descobre que amar tem a ver com prazer de se doar, esquece de cobrar, isso é maravilhoso, porque eu amo os animais. Eu amo os animais. Nossa, quem me conhece sabe disso, eu amo os cachorros. Os cachorros, eu convivo mais com cachorro. Não porque eu não gosto dos outros, é porque falta de oportunidade. Mas é uma doação tão plena, tão profunda. Então, para mim, assim, Deus me lembra todos os dias, através do meu cachorrinho, dos meus cachorros, como é o amor incondicional. Eu posso ficar viajando uma semana, o tempo todo, ninguém me liga, eu não ligo para eles, eu não converso com eles por telefone, nada. Quando eu chego é como se eu tivesse acabado de sair. Eles só querem estar perto, entende? Eles só querem estar perto. Então, assim, é muito difícil agir assim, mas é pior ser uma pessoa que só cobra e nada doa. Observa a natureza, as árvores, a beleza da natureza, é uma doação pura. Eles estão lá, o mar está lá para você olhar para ele, as árvores estão lá para você olhar para ela. Doação, gente, nos liberta. Os seres de luz, né, que graças a Deus têm passado pela Terra, têm despertado em nós uma beleza muito grande de amor incondicional. Difícil, mas é uma aprendizagem. Então amar tem a ver com se doar pelo prazer de se doar. E cada vez criar uma expectativa menor para receber. Eu sei que não é fácil. Mas as pessoas, lembre-se, a nossa palestra é como vencer insegurança e ciúmes, não perca isso. Pessoas ciumentas e inseguras, elas só querem o quê? Receber. Elas não estão preocupadas em doar. Por isso sofrem. Porque se você descobre o prazer de se doar, você perde a necessidade, entendeu? De ter que receber. Esse é que é o grande ponto. Essa é que é a grande ideia. Então, aprenda a se doar. Vai fazer, gente, uma diferença grande para todos nós. Todos nós. Então, amar tem a ver com doação. Nós nascemos para amar, não para receber necessariamente. Antes de amar, a gente recebe quando a gente se doa. Isso é muito importante. Crie o prazer de se doar. Tenha a felicidade de doar um abraço, de doar um beijo, de doar uma mensagem legal pelo WhatsApp, uma ligação bacana, de comprar um presentinho e surpreender alguém que você gosta. Você entendeu? Isso faz uma diferença enorme, torna a nossa vida muito mais especial. Pode observar, pessoas seguras, felizes, pra frente, elas se doam, elas têm prazer em fazer isso. Tanto que quando a gente entra numa onda de eu tô solitário, eu tô sozinho, o que você quer? Receber. Observa uma pessoa depressiva, ela quer receber, receber e receber, não é assim? Ela quer sugar, fulano não liga pra mim, Beltrano não faz nada. Uai, você não tá depressivo? Por que você não liga pro outro também? E você, tem feito alguma coisa pelas pessoas do seu lado? Entende? Então, gente, pode observar, as enfermidades psicológicas, elas estão atreladas à ideia de querer receber. Quando a gente aprende a doar com prazer, isso nos liberta. É lógico que isso não significa que você vai esquecer de você, não estou falando disso não. Você respeita a si próprio as suas necessidades, mas você desenvolve o prazer de se doar, a alegria de se doar, entende? Esse é que é o grande ponto. Amar tem a ver com se doar, muito mais do que necessariamente com receber. Isso vai fazer uma diferença enorme, enorme, enorme. Perfeito? Muito, muito, muito bom.